Boa tarde, meus amigos. Muito boa tarde. É com imensa alegria, imenso prazer que eu estou aqui, estreando nessa tarde a nossa querida associação, junto com a minha mais do que querida amiga Elani, nessa tarde maravilhosa, num dia lindo como esse de céu azul maravilhoso. Eu quero dar as boas-vindas a todos, né? E repito com muita alegria que eu estou aqui para conversar com vocês, para abrir a palestra da minha querida amiga. Então, para nós começarmos aqui nessa tarde, eu vou fazer uma leitura inicial para podermos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, pedindo aos espíritos de luz que nos iluminem, que ilumine nossa irmã, que dê a ela paz, tranquilidade, para que ela possa desenvolver tudo aquilo que ela preparou para nós nessa tarde, que certamente sai do seu coração, como tudo que essa amiga maravilhosa, divina faz. Então vamos à leitura do nosso texto, que eu abri aleatoriamente, caiu aqui no Pão Nosso, no capítulo 148, Ceifeiros. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Mateus capítulo 9, versículo 37. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora, permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanhos sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É o que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disso, a multidão dos desesperados e dos iludidos continua passando no mundo em fileira crescente através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E este quadro persistirá na terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Então, meus irmãos, eu peço a todos que elevem o pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo já de antemão por esta hora divina que passaremos aqui reunidos. Com a graça de Deus, da espiritualidade amiga, nós pedimos a proteção para nossa amiga que fará a palestra para nós nessa tarde. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso, Senhor, de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em novas tentações. Livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Então agora, meus irmãos, é com muita alegria que eu passo a palavra para a Elani. Que Deus a abençoe e abençoe a todos nós.
Queridos irmãos, boa tarde. Que a paz, o amor de Jesus esteja em nossos corações. Queremos agradecer a oportunidade de estarmos nesta tarde trazendo as palavras de Jesus para os nossos corações. Então, neste momento, nós pedimos a todos que estão conosco nesta hora para nos encaminhar à Associação Espírita Fé e Caridade, na rua Fernando Machado, 245, no centro de Florianópolis, Santa Catarina. Entramos nesta casa, unimos os nossos pensamentos e vamos começar a nossa tarefa, pedindo a Jesus, por todos nós que estamos reunidos nesta hora, aqui neste lugar, com os nossos pensamentos voltados para o bem. Estamos pedindo a Jesus, suplicando misericórdia para todas as famílias, para todas as pessoas, para todos os nossos amigos, para todos aqueles que estão nesta hora nos ouvindo, que possam receber em seus corações a força do amor, da paz, da luz, da tranquilidade e da esperança. Trouxemos nesta tarde um tema que creio que vai nos ajudar na nossa tarefa do nosso dia a dia. Porque, como nós sabemos, nós estamos aqui no planeta, graças a Deus, graças a Jesus, graças à força do amor, é que aqui estamos. E por isso, nós precisamos trabalhar em nós esse verdadeiro amor para continuarmos a termos o mérito de estarmos presentes diante do Senhor. Todos nós que aqui estamos, vivendo nesta hora, nesse momento, é com a ajuda de Deus. É pela vontade de Deus. E nós viemos aqui para nos melhorarmos. Somos espíritos que estamos trabalhando a nossa vida espiritual. Estamos encarnados, em maioria, não é? E estamos trabalhando para que nós possamos sermos espíritos fortes, sadios, curar nossas mazelas. Estar encarnado significa trabalhar para nos melhorarmos, tirarmos de nós aquilo que nos atrapalha a evolução. Porque, como nós todos sabemos, fomos criados por Deus para alcançarmos a perfeição. E a perfeição nós só vamos alcançar trabalhando em nós as nossas dificuldades. E hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, o nosso olhar está muito focado para fora. E além de estar focado para fora, ele ainda está olhando para o lado que atrapalha, porque não é o lado bom que nós estamos vendo. Nós olhamos sempre para o lado mau. Então, nós precisamos olhar para o lado aonde nós vamos ter progresso. E é o lado do bem. É o lado que é bom. Mas o que é bom? Qual é esse lado? Dentro de nós, nos nossos sentimentos, nas nossas virtudes, é que nós vamos ter essa consciência desse saber. Não é o outro que vai dizer, somos nós que vamos sentir. E para que possamos realmente sentir, é preciso que nós vamos fazer esse esforço íntimo para realmente colocar em prática o Evangelho de Jesus. Então, precisamos de muitos elementos para nos ajudar a concretizar dentro de nós esta força do verdadeiro amor. Então, nós vamos falar da tolerância.
nós vamos ver, nós vamos sentir, nós vamos pensar nesta tarde o quanto nós somos tolerantes diante dos acontecimentos do momento, na nossa casa, na rua, no que estamos ouvindo, no que estamos fazendo, como nós estamos trabalhando isso aí. Como nós estamos vendo tudo isso. Porque, embora estejamos um pouco parados, mas nós estamos percebendo que nós estamos colocando os nossos sentimentos, às vezes, num padrão que não deveríamos colocar. E aí nós vamos pensar, como estamos tratando-nos? Qual é o amor? Porque qual é a lei? A lei é a lei de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e amar ao próximo como a si mesmo. Então, esse amor, nós temos que ter essa consciência e esse esforço, porque não é fácil. Fácil é amar aqueles que nos amam. Nós amamos aqueles que nos amam. Aqueles que temos dificuldade, não temos amor por ele. E Jesus nos falou, amar sempre. Todos nós somos filhos de Deus. Então, nós estamos olhando, não é para A nem para B, nós estamos olhando para a humanidade, para os seres humanos. E é nesse momento que nós precisamos realmente amar. Porque vão aparecer as coisas divergentes. Eu penso assim e eu acho que todos têm que pensar assim. É um equívoco. Se eu gosto que respeite o meu pensamento, eu também tenho que respeitar o pensamento do outro. Então, nós temos que parar para pensar. Onde está o amor, a compreensão, o entendimento? Vamos colocar dentro de nós? Isso é um trabalho que a gente vai ter que ir fazendo devagar, mas ir colocando esse sentimento dentro de nós para podermos dar conta que cada momento que nós estamos aqui encarnado é uma parte que nós vamos trabalhar. Cada um está naquele lugar adequado, aonde aqueles exercícios que está fazendo vai fazer o crescimento espiritual da criatura. Mas nem sempre nós conseguimos compreender isso. E então nos afastamos muitas das vezes. E aí nós vamos lembrar que no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Paulo apóstolo, em Lyon, em 1861, ele fala nesse texto para nós. Perdoar aos inimigos é pedir perdão a si mesmo. Veja o que ele diz. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Então, se ele está falando isso, é para a gente pensar. Isso que a gente olha para o outro e critica, e fala, e diz que é contra, como estamos vendo essa situação em nós? Porque se nós não estamos fazendo hoje esse tipo de situação, no passado provavelmente já fizemos. E se nós continuarmos dessa forma, e se a gente não tiver feito no passado, é bem provável que a gente vai fazer no presente ainda, ou quem sabe no futuro. Porque todo movimento de todos é para ser observado. Observa-se o que se quer aprender e o que não se quer mais saber. Mas é preciso que isso esteja dentro da criatura, tenha essa fortaleza dentro de si. Porque às vezes nós vamos falar que somos contra determinadas coisas, mas estamos fazendo igual. Porque depende das situações, depende da força espiritual que a criatura tem.
E é essa força espiritual que nós precisamos construir. Então, nós precisamos construir essa força espiritual através do nosso sentimento, da nossa ligação com Jesus. Essa ligação com Jesus é que nós precisamos ter firme dentro de nós, para que a gente possa alcançar realmente essa evolução, esse crescimento de que aqui viemos. Então, quando ele fala isso, e adiante ele vai dizendo, perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Porque, às vezes, a pessoa tem um amigo que faz tudo, ajuda em tudo, colabora com tudo, está presente em tudo. Faz milhões de coisas em favor do amigo. Vejam só que história. Mas lá por um dia o amigo não está muito bem e diz um não ou faz uma coisa que desagrada. Não, fulano não é mais meu amigo porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí a pergunta é, era amigo? Se fosse amigo, desculpava. Porque aqui na Terra não tem ninguém perfeito. Todos nós cometemos vários erros, várias situações complicadas. Cadê o amor? Aí nós vamos pensar no amor da mãe. Mãe verdadeira. Não a mãe que está fazendo exercício, mas aquela mãe verdadeira, aquela que ama verdadeiramente. O filho faz uma coisa grave, todo mundo é contra, mas ela não. Não é que ela esteja aceitando o erro do filho, mas ela compreende. Ela ama. Ela desculpa. Ela aceita. E ela continua. Mas aí a pessoa tem um amigo, muito amigo, faz tudo. Mas na hora que fez uma coisinha mínima, pronto, não é mais amigo. Onde está o amor? Aí nós já estamos vendo. Não há amor. Há outras coisas, amor não. Então vamos refletir sobre isso. Diz ele, perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Porque quando você reconhece, você compreende, você já está melhorando. É dentro de você que está tendo essa melhora. Então, você vai fazer algo que vai ajudar a você mesmo e o outro. E aí ele diz, perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque a gente pede muito, mas não quer dar nada. Então, temos que observar qual é a nossa postura diante das coisas, para que possamos nos fortalecer no verdadeiro amor de Deus e dos ensinamentos de Jesus. Jesus, o justo por excelência, estava conversando com Pedro e Pedro pergunta: como vou perdoar? Quantas vezes vou perdoar? E Jesus diz a ele, perdoarás, mas sem limite. Perdoarás a cada ofensa, tantas vezes quantas for feita. Aí a pessoa diz assim, mas não adianta. Se está fazendo ofensa, eu vou continuar perdoando e o outro vai continuar fazendo. Mas olha o exercício da paciência, da tolerância, da compreensão. E é nesse perdão que você vai dando, aquele que está continuamente fazendo, é que ele um dia vai entender que você perdoa, aceita ele de volta, aceita ele no coração, aceita ele da forma que ela é. E quando você aceita, no coração, lá na alma, vai tocar. Eu também preciso ser assim com os outros. E aí que nós vamos juntos crescendo, pelo entendimento daquilo que está acontecendo com um que está trazendo essa resposta para nós. E aí ele diz, ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna vulneráveis às agressões, aos maus tratos, às injúrias. Serás doce e humilde de coração.
não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de te perdoar sempre? Porque a gente não quer perdoar o outro, mas das coisas que a gente faz, que às vezes a gente chega à conclusão que está errado, nós pedimos a Deus que nos perdoe. Ah, perdoe, meu Senhor, não vou fazer mais. E daqui a pouco está fazendo. Por isso João dizia, arrependei-vos. Mas quando ele falava de arrependei-vos, não é arrepender e começar a fazer de novo, não. Arrepender definitivamente. Quando você se arrepende de tal ordem, aquilo que você faz, ninguém mais vai fazer você fazer novamente, porque aquilo já está em você. Esse tipo de coisa não faço mais, de jeito nenhum. Se alguém chega e diz, vamos fazer tal coisa, que é aquilo que você não quer fazer mais, você definitivamente diz, não faço mais e pronto. E fica tranquilo, porque aquilo já está consistente dentro da sua alma. Aquilo já não lhe interessa mais. É como a pessoa que tem um determinado tipo de vida, vive aquilo muito tempo, e um dia resolveu, não vou mais ser assim, não vou fazer mais isso. Aí alguém chega e chama para ir lá para aquela situação. Não, mas eu agora não pertenço a esse grupo. Eu agora estou num outro patamar. E o outro pode fazer de tudo. Dizer que é mentira, falar um monte de coisa, nada daquilo lhe toca, porque você já soltou. Você se arrependeu verdadeiramente, você botou no coração que aquela atitude não vai lhe dar o progresso espiritual e moral que você precisa. Então você está solidificado no amor de Jesus. A caridade que você está fazendo consigo mesmo. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então ama de coração verdadeiro e ama de coração verdadeiro o outro. Nós, então, pegamos um texto também no mesmo capítulo de José, que é um espírito protetor. E ele diz o seguinte, a indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censura nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados, quando criticais que deduções se deve tirar das vossas palavras? E olha então o que José diz. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos. Porque o nosso olhar é para o outro. Nós esquecemos de olhar para nós. E o que nós temos que fazer é olhar as nossas atitudes. Porque quem é que vai ter esse crescimento? Quem é que vai ter essa evolução? Quem é que vai alcançar a perfeição? É a humanidade inteira, mas a partir de cada um. À medida que cada um crescer nesse saber, crescer nesse entendimento, crescer nessa forma de agir, ele vai subindo e outros que vão olhando vão junto. Então nós vamos melhorar todos nós vamos melhorar. Mas é preciso que cada um de nós comece a fazer a sua parte. Vamos olhar para o nosso coração, vamos olhar para os nossos sentimentos, vamos olhar para as nossas atitudes. E mais adiante ele diz, José, quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos. Então, quando é que você vai olhar verdadeiramente para você? Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Estamos aí fazendo aquele exercício. Eu preciso fazer o melhor para o meu crescimento moral e espiritual.
Mas se o outro está fazendo algo que, do meu olhar, ele não está fazendo correto, eu não tenho que ficar preocupado com o que ele está fazendo. Porque cada um está caminhando no seu nível de entendimento. Eu posso levar uma informação a ele, mas não posso obrigar e nem querer que ele pense como eu, porque ele já está num outro pensamento, num outro estágio. Ou mais para frente ou mais para trás, ou até igual. Mas ele ainda não está compreendendo aquilo que eu estou falando. Eu vou falar? Sim. Porque o meu dever é levar o Evangelho de Jesus ao coração da pessoa, com a palavra amiga e boa. Mas não é criticar. Começar a desfazer da pessoa, a dizer coisas que, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Então, precisamos ter este pensamento de amor em relação ao outro. Diz ele, sede, pois, severos, convosco indulgente para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Sede indulgente, meus amigos, porque a indulgência atrai a calma. Corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu sou muito sincero, eu falo a verdade, eu vi determinada coisa, eu vou falar a verdade. Mas que verdade? A verdade é sua, porque você está pensando assim. Mas o outro, ele pensa diferente. E para falar para o outro, fale com calma, fale na oportunidade que se fizer, e não querer impor, falar com agressividade, não porque eu falo a verdade, mas a verdade que ofende. Onde está o amor? Qual é o nosso exercício maior aqui na Terra que nós estamos fazendo? Estamos fazendo o exercício do amor. Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus. Porque quando estamos amando o próximo, automaticamente estamos amando a Deus. Nós estamos amando a Deus na pessoa do próximo. É isso que a pessoa não vê. Ah, não quero saber disso. Deus, vou orar para Deus. Esse aí deixa para lá. Não, ele é o Filho de Deus que está ali na tua frente, naquela hora, para que você dê o apoio a ele que ele está precisando. Então, nós vamos fazer esse esforço para caminhar adiante. E de Frère, ele diz, queridos amigos, sede severos para vós mesmos e indulgente para as fraquezas alheias. Vejam só como os espíritos estão trazendo informações para todos nós, chamando a atenção disso. Queridos amigos, sede severo com vós mesmos. Já estamos pela terceira vez ouvindo o mesmo chamado. Indulgente para as fraquezas alheias. E o que é que nós estamos fazendo? Muitos de nós, quase todos nós fizemos isso. Em vez de a gente olhar a severidade nossa, nós vamos olhar o defeito do outro. E vamos condenar o outro, e vamos falar, e vamos contar por aí afora. Muita gente conta até com alegria. Uma coisa triste. Olha quanto exercício nós estamos precisando fazer. Muitos exercícios. E ele diz, então, essa é também uma forma de praticar santa caridade, que bem poucos observam. Todos vós tendes mais tendência a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado que alijar para subir ao cume da montanha do progresso. Então, quantas coisas nós precisamos trabalhar para jogar fora, para que a gente possa realmente subir esse cume e caminhar em direção a Deus e a Jesus. Quanto? Por que, pois, ser tão clarividente quando se trata do próximo e tão cego quando trata de vós mesmos? Então, quando a gente olha para o outro, a gente vê todos os defeitos. As qualidades é um pouco difícil, mas o defeito a gente vê. E quando olha para a gente, só vê qualidade, não vê defeito nenhum. Às vezes acontece o contrário, né? A pessoa só vê defeito em si. Mas não é assim também. Todo mundo tem muitas qualidades. A questão é do olhar.
A questão é do perceber, é do entender. Então, vamos buscar dentro de nós o equilíbrio. Vamos olhar o que está certo, vamos perceber o que não está, e vamos trabalhar todas essas coisas para que a gente possa seguir adiante e alcançar o nosso objetivo, que este objetivo a gente precisa ficar focado. Não podemos nos distrair pelo caminho. Quando deixareis de notar no olho do vosso irmão um argueiro que fere, sem perceber a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Crede nos espíritos, vossos irmãos. Então, nós temos que pensar no que nós estamos recebendo e caminhar nessa direção. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito de seus irmãos, encarnados, e insensato o culpado, culpando a Deus, que Deus o castigará no dia da justiça. Então, a pessoa fica naquele orgulho todo, fazendo uma série de coisas que não deve, mas um dia vai ter que dar conta de tudo aquilo ali. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, e que consiste em não se verem superficialmente os defeitos alheios. Então, vamos olhar as nossas dificuldades, vamos trabalhar as nossas dificuldades e não vamos ficar alardeando as dificuldades dos outros. Procura destacar o que há de bom e virtuoso no próximo, porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre no mais oculto refolho os germes de alguns bons sentimentos, centelha ardente da essência espiritual. Todos nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, temos em nós a centelha divina, a centelha de Deus. Dentro de nós, nesse templo íntimo. E é esse templo que nós precisamos trabalhar. É nesse templo que nós precisamos nos fortificar. É nesse templo que nós precisamos nos ajudar. Então, meus irmãos, a hora está voando aí, eu vou passar adiante. Então, nós vamos ver aqui um texto que é de Miramês, João Nunes Maia. Ele vai falar sobre esse assunto, ele vai dizer: devemos cuidar do corpo e do espírito para o equilíbrio interno. E ele diz: tudo o que aprendemos de bom e útil à vida, como, por exemplo, aos outros. É justo que tenhamos constância em tudo que é bom, favorecendo a harmonia, sendo porta aberta para a luz do entendimento. Precisamos compreender, ter calma. Precisamos saber ouvir, vamos ouvir. Estão falando muito alto, vamos nos acalmar, vamos ouvir. Não vamos começar a gritar porque nós sabemos mais, ou nós temos mais, ou porque nós somos mais. Vamos nos acalmar, vamos ouvir com tranquilidade, para ver como nós vamos resolver. Porque com a calma, você resolve. Se você se agita, você erra. Temos que botar isso na nossa mente. Isso é o dia a dia, é a hora a hora. Não é um dia que vai ser assim, não, é todo dia, toda hora está aparecendo situações assim. Então, sejamos pacíficos em tudo o que venhamos a fazer, porque essa tranquilidade não faz aceitar o amor, nos faz aceitar o amor e vivê-los, nos faz aceitar a caridade e vivê-la, nos faz aceitar o perdão e vivê-la. E é esse conjunto de virtudes forma na nossa intimidade a paz, bem como estimula o coração, senão a consciência. E compete a cada um esforçar-se para alcançar o estágio da benevolência, que alegra e nos faz crescer para Deus. O que se chama alimento, para que possamos viver, não é somente o pão de cada dia. A água é o alimento, o ar o é também, mas igualmente o amor. O amor é o alimento da nossa alma, de nós espírito. Então, nós temos que trabalhar para ter dentro de nós este amor. Tenhamos paciência no desenrolar do tempo, que somente assim
nós crescemos, deixando fulcro de exemplo para os outros, colhendo o fruto da paz, aquela que o mundo não pode dar. Apaziguar o que vem a nós é nosso dever, para que surja disso o maior ambiente da vida, o amor. E como anda a nossa tolerância? Isso nós vamos levar hoje, nós vamos refletir isso hoje. Como anda a nossa tolerância? Agora nós vamos pensar sobre isso. Temos dificuldade em aceitar quem pensa diferente de nós? Temos dificuldade para suportar quem saiba menos ou quem pareça ser menos inteligente? Precisamos falar sobre essa virtude, que é o mínimo necessário para uma convivência saudável, sem tantos atritos e desencontros. Tolerar e aceitar o que poderia ser condenado. É deixar fazer o que se poderia impedir ou combater. Portanto, é renunciar a uma parte do seu poder, de sua força, de sua cólera. Assim toleraremos os caprichos de uma criança ou as posições de um adversário. Mas isso só é virtuoso se assumirmos, como se diz, se superarmos os nossos próprios interesses, nosso próprio sofrimento, nossa própria impaciência. A tolerância tem a ver com a humildade. E antes dela, decor. De acordo, nós podemos ver, como disse Voltaire, devemos tolerar-nos mutuamente, porque somos todos fracos, inconsequentes, sujeitos à mutabilidade e ao erro. Então, meus irmãos, nós vamos levar para o nosso caminho a tolerância, que é o caminho da paz. E não vamos julgar aqueles companheiros ignorantes ou desinformados, porque se aprendemos a ouvir, já sabemos compreender. E já para encerrar o nosso trabalho, nós vamos dizer o seguinte: o intolerante é aquele que se faz juiz do seu próximo, quando o próprio Jesus não veio julgar a terra. Não devemos julgar os erros alheios, mas deles tirar ensinamento que nos torne capazes de não cairmos no mesmo erro do nosso próximo. O exemplo de tolerância de Jesus não tem conta. Certa ocasião, um dos apóstolos perguntou: Mestre, quem se salvará? E ele respondeu: todo aquele que se arrepender será salvo. Como falei lá na frente, né? Arrependei-vos, mas do coração. Era isso que João falava. E para encerrar, nós trouxemos esse texto de Dona Maria Dolores, que vai falar sobre a confiança. Então, temos que ter confiança em nós, confiança em Deus, confiança no que nós estamos fazendo e caminhar em direção a Jesus. Então, diz ela: espera, amigo irmão, confiante sempre em Deus. Ele guia os passos teus, embora a dor e a aflição. Não te deis a amargura, ora um tanto mais. Nós construímos a paz, afastando a algrura. Por isso, trabalha e esforça. Serve e avança o quanto possa, mesmo vergado à cruz. O conforto à nossa alma, o que nos ampara e acalma, é servir semeando luz. Muito obrigada a todos, que Jesus abençoe a todos que estão nos ouvindo nessa hora e que as bênçãos do Senhor cheguem no coração de todos nós. Muito obrigada. Então, meus irmãos, nós só temos que agradecer a nossa querida irmã pelas suas palavras dessa tarde, que possamos refletir sobre o amor, sobre a tolerância, sobre tudo isso que ela nos trouxe, para o engrandecimento do nosso crescimento espiritual, material e moral. Então, meus irmãos, para finalizarmos os trabalhos dessa tarde, eu peço a todos que mais uma vez possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos espíritos de luz, pedindo paz, amor, harmonia a toda a humanidade.
a todo o nosso planeta que atravessa por momentos desafiadores, momentos que nos deixam muitas vezes preocupados, com medo, sem sabermos o que fazer, mas devemos, antes de tudo, lembrar que Deus, Jesus, estão no comando e que a Terra jamais esteve ou estará abandonada. Então, meus irmãos, vamos agradecer por estarmos aqui nesta tarde, reunidos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Século 21, nesse dia 20 de outubro de 2020. Agradecer por estarmos aqui reencarnados mais uma vez e pedimos a proteção e o amparo para todos aqueles que sofrem do corpo e da alma, para aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos manicômios, nos leprosários, nos orfanatos, nos asilos, para aqueles que vagam por esse mundo afora. Pedimos pelos nossos amigos, por aqueles que se dizem nossos inimigos, os nossos familiares, a todos, encarnados ou desencarnados. Deus, olhai pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pelos dirigentes da nossa nação, de todos os países, que verdadeiramente possam trabalhar para o crescimento moral, espiritual e material do nosso planeta Terra. Nós agradecemos por tudo, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E que assim seja. Graças a Deus. Um grande abraço a todos, meus amigos. Muito obrigado por nos acompanharem nessa tarde. Que a paz de Deus, de Jesus, esteja com todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus.